Olá, está no ar o programa Mundo do Futebol. A partir de agora vamos tocando a bola de primeira com você, repercutindo a rodada do final de semana, traçando aí, projetando os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. E aí, mais uma vez o Paraná permitiu a virada 2-1 diante da Luverdense na Vila Capanema. O Coritiba também conseguiu ser derrotado para o então lanterna do campeonato, o América de Minas, 2-1. E o Atlético, jogando na Arena, venceu o Santos 1-0 nos últimos minutos, gol do Paulo André. Daqui a pouquinho também tem seleção brasileira, tem futebol amador, enfim, fique ligado. Fala aí, PC, tudo bem? Tudo bem, Crispim, um abraço, meus amigos aqui da CWB-TV. Uma alegria enorme estarmos aqui mais uma vez para falarmos do futebol paranaense. Infelizmente, Crispim, numa rodada que não foi tão favorável assim ao futebol da capital. Uma pena, né? O Paraná Clube, na última sexta-feira, sendo derrotado. E o Curitiba, que fiasco, hein? Pelo amor de Deus, onde é que a gente vai chegar com essa equipe do Curitiba? Mais uma vez, Crispim, meus amigos da CWB-TV, ficou provado que o Gilson Kleina não era o culpado pelo que vinha acontecendo com a equipe coxambrana. E aí eu temo também pelo futuro do Pachequinho, né? Grande ídolo, tem uma história bonita no Alto da Glória. Será que daqui a pouquinho não estarão pedindo também a cabeça do Pachequinho? Porque tem diretor que é assim, para livrar a dele, ele acaba colocando na do treinador. Mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Tudo bem, Valmir? Tudo bem, graças a Deus. O nosso futebol é que não anda muito bem. Pois é. Concordo plenamente com o PC. O fim de semana não foi bom. O Atlético salvou até porque ganhou um jogo em que, mais uma vez, a trave salvou o Atlético em 2 ou 3 situações. Mas ele acabou ganhando um jogo de fundamental importância para ele estar entre os primeiros da tabela. Em relação ao Curitiba e o Paraná, nós vamos ter muito o que falar. Legal, vamos acompanhando então as imagens de sexta-feira na Vila Capanema. O Paraná fez um primeiro tempo até aceitável, mas na segunda etapa desandou a maionese, né, PC? Não foi bem o Paraná Clube. Poderia ter tomado 1, 2, 3, 4. O Paraná tomou uma virada em 2 minutos no segundo tempo. É lamentável, né, esse tipo de situação. A gente está até acompanhando aí os melhores momentos. O gol anotado pelo Paraná Clube é o gol do Murilo Rangel, mas o Paraná não teve consistência, não teve qualidade, não foi um time agressivo no bom sentido, do meio de campo para frente, Cristiano. Falhou o Gabriel Leite? Não. Aliás, jogador revelado nas categorias de base do Paraná. Do Paraná Clube, o grande Gabriel. Estava meio adiantadinho ou não? Estava meio adiantado, né? Também achei. Não, mas tem um detalhe importante. Ali a bola fez uma curva antes de chegar nele. E quicou no gramado. Quicou no gramado, né? Então o Paraná Clube, ele pecou muito, Dorival Crispim, ele não teve força ofensiva, né? Aí a gente está vendo o gol do Hugo, é isso, né? O gol do Hugo está marcando ali. O Paraná em 2 minutos tomou 2 gols em jogadas aéreas. Muito por conta também, PC, muito por conta da saída do João Paulo, né? Isso. O zagueiro, e aí entrou, né? Zé Roberto, e aí foi uma festa para o ataque da Luverdense. Agora, você veja bem, parece um replay do gol, né? O Paraná Clube toma 2 gols em jogadas aéreas, a zaga não sobe, e eu não consigo entender de maneira alguma por que é que o Alisson não entrou. Ele estava no banco como opção, né? Do técnico Marcelo Martelotti, como opção do Fernando Miguel, e quem acabou entrando no lugar do João Paulo foi o Zé Roberto. Então eu não consigo entender por que é que o Alisson, que foi o grande jogador, a grande revelação do Paraná Clube, não entra no time para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ô Valmir, tem mais um detalhe, né? O Alisson no banco. Aí o Alisson não entra. Também teria a opção do Leandro Silva ser deslocado para dele, que é a zaga, e a entrada do Diego Tavares na lateral. Olha, não dá para entender, né? Tu sabe de uma coisa? O Paraná trocou a direção toda, né? Praticamente todo o departamento de futebol foi trocado. Bom, o novo treinador, até ele pegar a embocadura de quem são os jogadores, quem não são, quem pode jogar nessa posição, quem pode jogar naquela, isso leva 15, 20 dias. E o Paraná vai pagar um preço por ter trocado, durante a competição, a sua comissão técnica. Eu tenho uma ideia que, se houve a troca, algum motivo existe. Muita coisa, às vezes, a gente não sabe, mas internamente a direção do Paraná sabe por que trocou. A incompatibilidade entre o Claudinei e o Vavá, isso ficou muito evidente, né? Inclusive nas entrevistas do Vavá e também do Claudinei, né? O Vavá que ficavam veio a público, se afinetando. O presidente Leonardo Oliveira,
e reclamou do rendimento da equipe naquele empate com o Vila Nova em Goiânia, reclamou da comissão técnica e do Claudinei Não, Oliveira. reclamou dizendo que o Paraná tem sim elenco para brigar pelo acesso. Eu acho que não tem. Eu também acho que não. Ficou visível, Valmir, ficou visível. Bastou o Paraná Clube pegar um time um pouquinho mais ajustado na sua meia cancha, a qualidade faltou. E o Paraná Clube não conseguiu, do meio para frente, organizar jogadas para marcar os gols. E o novo treinador, Valmir, se você me permite, chegou com o mesmo discurso. Antes do jogo, o novo treinador voltou a dizer que o Paraná tem sim qualidade suficiente para brigar pelas 4 primeiras posições. Não pode entrar nesse discurso da diretoria, não. Bom, em relação ao Paraná, ao seu departamento de futebol, algumas observações. A primeira, eu acho que o Claudinei não saiu por deficiência técnica, por deficiência de conhecimento. Alguma outra coisa deve ter acontecido para ele ter saído. Saiu o Beto também, que foi um ex-jogador, veio para colaborar no departamento de futebol, como profissional do departamento de futebol, e sai. Vem o Elcio. O Elcio é uma pessoa que tem um passado extraordinário dentro do campo. O Elcio foi um grande jogador por onde passou, né? E é um caráter muito... Excepcional. Excepcional. Agora, o Elcio vai ter que ter... Ele era empresário. Essa mudança demora um pouco, sabe? Demora um pouco. Então, vamos dar um tempo para o Elcio. Vamos dar um tempo para o treinador. Agora, uma coisa que você falou, Crispim, que eu concordo plenamente. Eu acho que o Paraná superestimou o seu grupo de jogadores, sabe? O Paraná tem alguns bons jogadores, mas para ser campeão da segunda divisão, tem que aliar, além da qualidade, uma determinação, uma garra, uma vontade, que muitos jogadores do atual elenco do Paraná não têm. Fernandes de novo foi uma lástima. Eles têm técnica, sabe? Mas não tem aquele algo mais que precisa para a segunda divisão. Então, o tempo vai dizer se eu estou certo ou errado. Se o Paraná não mudar o seu comportamento durante os jogos, de suar a camisa, de jogar mais coletivamente, principalmente do meio para frente, onde cada um quer fazer o gol, cada um quer decidir o jogo na individualidade. Se o Paraná não tiver essa força de conjunto, vai passar trabalho e vai ficar mais um ano na segunda divisão. Bom, o Paraná é o 13º colocado, a 4 pontos do Náutico, que é o 4º colocado, mas também a 4 pontos da zona do rebaixamento. Uma situação complicada, né, PC? E vai enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé na próxima terça-feira, às 7h15 da noite, um compromisso dificílimo, dependendo de um revés, dependendo de uma situação negativa, pode se aproximar muito daquela zona de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu queria dar as boas-vindas, assim como o Valmir fez, ao Elcio Aliski, o alemão, né, que foi um jogador excepcional, sempre nas equipes que ele atuou, principalmente no Paraná Clube e no Curitiba, por onde passou, deixou uma marca muito positiva e que ele possa ter, como diretor de futebol, como supervisor agora no Paraná Clube, a mesma sorte, a mesma competência que ele teve quando vestiu a camisa de clubes importantes no futebol brasileiro. Um camarada sensacional e que merece ter sucesso agora nessa nova função como supervisor de futebol do Paraná Clube. Bom, ainda retornando à questão comissão técnica do Paraná, Valmir e PC, eu acho que foi um tiro no pé, não é essa de ser viúva do Claudinei, muito pelo contrário, pela competência que o Claudinei tem. Eu acho que foi um tiro no pé a saída dele. Ele saiu mais por uma picuinha entre ele e o Vavá. E aí o Alisson também não joga. Eu fiquei sabendo que o Alisson não é escalado porque o Vavá tem um problema com o empresário do Alisson. Então é o seguinte, o Paraná, instituição, é maior do que qualquer picuinha. Eu acho que o Paraná não pode ser prejudicado por questões particulares, hein, Valmir? O Alisson é um jogador que, pela qualidade que ele tem, pelo histórico que ele tem dentro do clube, ele tem que ser titular. Absoluto. Tá? Então, você falou bem, esses problemas extra-campo, isso tem que ser resolvido. Por isso que tem a direção, para resolver esses problemas. Senão não precisava diretor. Né? Então, qualquer problema que tenha fora do campo, que atinge o campo, é ruim para o Paraná. Como é ruim para qualquer clube do futebol brasileiro. E outra coisa... Valmir, Crispim, vocês estão no futebol há muito tempo. O Alisson, ele joga com uma perna amarrada melhor que o Pitt, que o João Paulo e que o Zé Roberto.
Não e tem identidade com o clube. Tem identidade com o clube, sabe? Amadureceu uma barbaridade naquele ano que esteve no Botafogo, né? Então, um guri que amadureceu muito rápido, tem condições de jogar. Agora, por motivos de picuinha de diretor, com procurador, com empresário de jogador, você vai punir a instituição, vai punir o clube? Não pode, gente. O que é isso? O Alisson tem condições de ser titular dessa zaga do Paraná Clube e não é a primeira vez que o Pite e o João Paulo vêm falhando. Infelizmente, o João Paulo saiu lesionado, entrou o Zé Roberto, mas isso já vem acontecendo de algumas rodadas para cá. E essa questão do Claudinei, para mim, foi, olha, uma bobeira gigantesca cometida pela diretoria do Paraná Clube, né? Um tiro no pé, como a gente fala na gíria do futebol. Você dispensar o Claudinei Oliveira para que o Marcelo Martelotti possa recomeçar um trabalho a partir de agora. No mínimo, ele vai levar umas 5, 6 rodadas para poder conhecer o atual elenco e começar a colocar a sua filosofia de trabalho dentro do tricolor. E a argumentação, Valmir, da diretoria na saída do Claudinei é de que o treinador não estava escalando o Paraná de maneira ofensiva, que o time tem sim muita qualidade. E aí, e se o treinador contratado também não escalar esse time da maneira que pensa a diretoria? Daqui 3, 4 rodadas também vai ser mandado embora? Será que é assim? Olha, quando a diretoria quer escalar o time, eu não sei se esse é o caso do Paraná, mas me parece, pelo que você está falando, que possa ser, né? Quando a diretoria quer escalar o time, alguma coisa está errada. Não, isso foi público, Valmir. Pois é. Né? Isso foi público. Pois o Vavá deu entrevista falando assim, o presidente também. Eu acho que afinal, o Vavá saiu ou continua? Eu acho que continua, né? Continua? Ele saiu dos holofotes. Ele está afastado, ele não está mais no dia a dia do futebol, mas pelas informações que nós temos, é ele quem dá as cartas no Paraná Clube. Eu acho, o Vavá, eu acho ele um camarada que tem uma folha de serviço prestado ao clube muito grande. Com certeza. Eu não nego isto, sabe? E ele, no passado, ele teve trabalho que foi reconhecido por todos nós. Então, ele não desaprendeu. Quem sabe esse tempo que ele ficou fora, esse tempo que passou, ele vai ter que se reciclar. Mas isso acontece, isso não tem problema. Eu acho que ele é útil. Se ele ficar, eu acho que, mesmo com os rompantes que ele tenha de vez em quando, mesmo com algumas contrariedades, mas ele é uma pessoa útil. Agora, o que não pode é trocar, como bem lembrou o Crispim, de treinador toda hora e do time toda hora, porque aí não tem uma força de coletiva. Não tem conjunto, sabe? E como o time já tecnicamente não é o Barcelona da vida, tem que lutar em cima do conjunto, da determinação. Uma outra coisa, o Paraná foi prejudicado porque perdeu o Jean, né, que é um jogador de uma pegada muito forte no meio. O Lucas Otávio também não está jogando, né? Então, o meio fica fragilizado. O meio ficando fragilizado, o time não fica equilibrado. Ou fica muito na defesa, ou os atacantes querem resolver tudo sozinho. E aí acontece o que aconteceu. Perdeu um jogo em casa quando muita gente imaginou que não poderia perder e que poderia até conquistar 3 pontos, que lhe daria uma condição muito melhor na tabela do que ele está hoje. E a bola não chegava com qualidade no Henrique e no Robson lá na frente, né? Aí que tá. E quando chegava no Lúcio Flávio, ele até desperdiçou uma chance ali, um momento importante da partida. Até o goleiro Gabriel fez aquela defesa, mas ele acabou desperdiçando uma oportunidade. Mas muito pouco, o meio de campo não consegue colocar essa bola com qualidade. É aí que a gente entra naquele detalhe da falta de qualidade e que precisa dar uma reforçada, porque você veja bem, o Londrina já passou o Paraná Clube na tabela de classificação. O Paraná está aqui com toda a estrutura e o Londrina com esse trabalho que é muito bem feito pelo Tencate lá, depois da vitória diante do Bahia, lá na Fonte Nova, já passou o Paraná Clube na tabela de classificação. O Londrina hoje é o 9º colocado, mas a 1 ponto do 4º colocado, que é o Náutico, né? Está ali encostando. Está na briga. Né? E conseguiu um resultado importantíssimo, né? Venceu o Bahia jogando fora de casa, lá na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, não é fácil, é uma situação complicada. Por isso que eu defendo de que a diretoria do Paraná Clube tem que dar uma qualificada. Já não está utilizando jogadores importantes entregues ao departamento médico, como é o caso do Baixinho Nadson, o Jean, que o Valmir Gomes falou, é um baita de um jogador. Então você perde qualidade e essa bola não chega com a mesma eficácia nos homens de frente. É isso aí. Bom, mais um puxão de orelha na diretoria do Paraná. R$50 em frio, chuva. Dias atrás, a diretoria do Paraná fez uma convocação, o torcedor atendeu. Tá lembrado, PC? Né? Lançamento de camisa, foi uma festa, enfim. E aí, logo na sequência, R$50, eu acho muito caro.
Até por conta da atual situação brasileira. Por isso que tinha menos de 1.700 pagantes na Vila Capanema na última sexta-feira. A impressão que dá que além da condição financeira, o torcedor meio que não está acreditando aí nessa caminhada do Paraná Clube rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora aqui cinquentinha pega. É muito caro. Valmir, o PC disse que tem torcedor não acreditando. Você acredita, Valmir, com esse elenco dá para o Paraná, de uma vez por todas, conquistar esse acesso aí para a primeira divisão? Faz tempo, hein? Olha, para finalizar, né, o bloco do Paraná, eu vou te dizer uma coisa. O Londrina é um exemplo. O Londrina está com o Cláudio Tencati há quanto tempo? 4, 5 anos? Já completou 5 anos. 5 anos, pois é. O Londrina, quando o Sérgio Malucelli foi para Londrina, o Londrina estava na divisão B do Paranaense. Exatamente. Né? Então, nesse período todo de 3, 4 anos que ele está lá, ele subiu para A, ganhou um campeonato, disputou outro, entrou na série D, subiu para C e subiu para B. Isso. Né? Com o mesmo treinador. Isso sem falar em Copa do Brasil, né? Não, pois é. Outras coisas. Então, que sirva de exemplo para o Paraná Clube. Muito bem. Ô, Valmir, saindo um pouco da bola, caiu o papel aqui. Caiu o papel aqui. Quanto não ganha um camarada que usa uma jaqueta azul dessa e um sapato desse? Que é isso, cara. Quanto não leva por mês um camarada com uma jaqueta dessa? Essa é aquela que vem no avião, no colo do piloto? É barata, né? É barata. O cara é passagem para buscar. O cara é passagem para buscar. Que é isso, hein, Crispim? Você tá num estilo que é brincadeira, cara. hein? Mas também compatível com o nosso cenário hoje aqui, fala a verdade. Hein, Valmir? Sensacional. É verdade. Dá uma nota pro nosso cenário hoje Parabéns. aqui. Parabéns, o pessoal tá... Isso é um esforço danado da CWB TV, da Sônia, do Eduardo, do Marcelo, da rapaziada, da Andressa, de todos aí, que estão cada dia fazendo melhor para que a gente tenha aquela qualidade sensacional dentro do programa aqui Mundo do Futebol. E você, como não poderia ser diferente, veio no estilo com essa jaqueta importada, seu Cristo. E o atendimento. Vamos montar um making-off do nosso atendimento e da recepção aqui na CWB TV. Sensacional. Tá certo. E essa cola aí, Valmir? Não, isso aqui é para quando nós voltar a falar da dupla atletiva. Depois eu tenho uns abraços para mandar aí, viu, Crispim? Tem uns abraços aí. O Coritiba foi a Minas Gerais, Arena Independência. Olha, para ser derrotado hoje pelo América tem que fazer força, hein? E o Coritiba conseguiu. Tanto fez que acabou permitindo a virada, saiu na frente com o gol do Kleber Gladiador. E aí o América fez 2-1. E o Coritiba, né, continua numa situação muito complicada na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o torcedor pergunta, será que de novo, mais uma vez, o time vai chegar nas últimas rodadas brigando para evitar o rebaixamento, PC? Eu vou discordar de você. Eu acho que ele não vai chegar nas últimas rodadas brigando para não ser rebaixado. Já briga antes. Acho que antes já vai acabar sentenciando, né, a sua condição na Série B do Campeonato Brasileiro. Que coisinha feia essa zaga do Coritiba, pelo amor de Deus. Você tomar 2 gols da maneira como o Coritiba tomou do América Mineiro, Valmir Gomes. Olha, a zaga joga em linha, você vem defendendo isso há muito tempo, não tem cobertura. O Borges está com quantos anos, Crispim? O Borges está o quê? Isso aí foi o primeiro lance de perigo do Coritiba no primeiro tempo. Olha só. 32 minutos do primeiro tempo. Até lá, nada. Nada. E deixar o América crescer da maneira como o América cresceu para cima da equipe do Coritiba, mais uma vez fica provado que o Gilson Kleina não tinha culpa. Aí é outra, né? O time é limitadaço, não tem como. A zaga do Coritiba é brincadeira. O que aconteceu com o Juninho? Parece que aquela proposta não fez bem para o Juninho, né? Desde que ele recebeu aquela proposta para deixar o Coritiba ir para o Flamengo, não foi mais o mesmo, né? Mexeu com a cabeça do rapaz, Crispim. Pelo amor de Deus, como caiu de produção o Juninho. Chegou até a dar uma melhoradinha, jogando como um pseudo, um falso lateral esquerdo. Pseudo é bom, hein? Pseudo, essa aqui eu tomei sopa de letrinha. Tirou ele dali, colocou ele na lateral esquerda, deu uma melhorada. Mas na dele, na zaga, o pessoal entra como quer. A zaga do Coritiba é um convite ao prazer, Crispim. É brincadeira. PC, e mais um detalhe, não sei se vocês analisam desta maneira também, mas eu vejo assim, ó, tá faltando um pouquinho de comprometimento. Não é só questão de qualidade técnica, não. Tá faltando comprometimento também. Às vezes a impressão é de que os caras estão disputando assim um jogo de solteiros contra casados, Valmir. A impressão que passa é essa, não é possível. Olha, um time que vai jogar fora, no caso do Coritiba,
contra um time que está na zona do rebaixamento, ele primeiro tem que ter um cuidado defensivo maior que o Curitiba teve. E depois, fazendo um gol, não pode perder o jogo. O América, até agora, não tinha feito 2 gols em time nenhum. Na defesa do Curitiba fez, sabe? Então, alguma coisa está errada defensivamente no Curitiba. Em 13 minutos, né? Em 13 minutos o América virou o jogo. 3 minutos virou o jogo. A saída de bola do Curitiba, se vocês prestarem atenção, muitas vezes, o Edinho fica como um homem do meio e os dois zagueiros abrem um para um lado e outro para o outro, como se fossem laterais. Rafael Marques e Aí Juninho. o time adversário rouba a bola. Teve 2 momentos nesse jogo que não saiu o gol por fatalidade do adversário. Senão o resultado poderia ter sido mais Se o América amplo. tivesse um pouquinho mais de qualidade... Sim. O América teve um jogador só que criava alguma dificuldade, era o Osman. Ou Osman. Um jogador, um atacante pelo lado direito do campo. Nada mais, nada. Ganhou um jogo que nem ele imaginava que ia ganhar com tanta facilidade. O Curitiba, e do meio para frente, o Curitiba não segura a bola lá. No segundo tempo não segurou uma bola, não fez uma tabela, foi fazer no final quando estava 2-1, né? E aí mais no desespero. Alguns jogadores, por exemplo, que entraram, que tinham tido uma boa atuação contra o Palmeiras, tinham que ter entrado antes, né? O caso do Vinícius, o caso do Leandro, que é um jogador que é muito visado pela torcida, mas que fez o gol, entende? Então, eu acho que houve uma sucessão de equívocos e isso facilitou para o América. Não está tudo perdido ainda, mas olha, o Curitiba tem que melhorar e muito, a começar pela parte tática. É impossível um time tomar tantos gols como o Curitiba toma. O Curitiba, nos últimos jogos em casa, tomou 6, 7 gols. A média de quase 2 gols por jogo. Pois é, é isso muita não pode. coisa, né? Quer dizer, o Curitiba inicia o jogo perdendo de 2-0. Então, alguma coisa no sistema defensivo, o posicionamento, a escalação dos jogadores, a maneira de atuar, a individualidade do zagueiro ou do meia-cancha, isso tem que ser revisto. Mas tem que ser revisto ontem. Sabe quem é que vem aí no meio da semana jogar? O Internacional, sabe? Um mamãozinho com açúcar, né? Agora, a minha preocupação é com o Pachequinho. A minha preocupação é com o Pachequinho porque, esse cara tem uma história no Alto da Glória e daqui a pouquinho, se os resultados não aparecerem, a pressão vai pintar novamente e aí a grande pergunta, será que nós vamos ouvir fora Pachequinho, nas arquibancadas do Couto Pereira? Será que a diretoria do Curitiba teria a coragem de fazer com o Pachequinho o que fez com o Gilson Kleina? Porque não era culpa do Kleina, não. E o torcedor, ele é passional, né, Crispim? O mesmo torcedor que no final do Campeonato Brasileiro do ano passado ovacionou o Pachequinho, né, jogou o Pachequinho para cima, para os holofotes, como tendo salvo o Curitiba de um possível rebaixamento, ele não vai aguentar. Você falou tudo. Se perder mais 2 dentro de casa no Couto Pereira, o mesmo torcedor vai acabar pedindo a cabeça do Pacheco, que também não tem culpa porque o time é limitado. O Valmir falou da zaga, do posicionamento da zaga. O gol que o Borges fez, o posicionamento da zaga foi a coisa mais horrível. Um aqui, o outro aqui, o Borges no meio, o que estava aqui na direita ergue a mão, o Rafael Marques, e fica pedindo impedimento. Então é lamentável, não tem sintonia, tem que ter um na sobra e um marcando o atacante. O lado esquerdo do Carlinhos é brincadeira. O que toma de bola nas costas é complicado. Então eu não sei, eu não entendo. Tem que trabalhar taticamente. Eu até acompanhei as entrevistas com vocês lá, na Rádio Transamérica, acompanhei tudo, o Pachequinho dizendo, a gente trabalha, a gente faz na hora no treinamento, mas acabam falhando na hora H, entende? Então é falta de concentração, é falta de qualidade, o que está acontecendo? Não dá para continuar desse jeito. Está acontecendo o seguinte, PC, que lamentavelmente o futebol brasileiro hoje é uma grande mentira, né? Uma semana antes da demissão do Kleina, a diretoria do Curitiba veio a público dizendo assim, não, o Kleina não sai, o Kleina permanece no Curitiba com qualquer resultado. E o seguinte, falam assim de projetos mirabolantes, não, porque isso é início de temporada. Pachequinho vai ser preparado, ele não pode assumir o time agora, ele vai participar de intercâmbios internacionais. Vai para os States. Vai para a Europa. Isso é conversa, né? Isso é conversa fiada. Olha aqui, eu aprendi na vida que quando tu queima etapas, tem um preço por isso.
O Pachequinho está queimando etapas pelo amor e o carinho que ele tem pelo Curitiba. O Pachequinho era um olheiro. Olheiro, observador técnico. Era um observador. Aí ele tinha que chegar, porque ele já foi no passado treinador do juvenis. E foi muito bem. Como foi o Tcheco no Sub-23, como o Alan. Lembra do Alan? Alan Al. Pois é, o Alan estava sendo preparado para ser o futuro técnico do Curitiba. E é bom treinador, né, Valmir? Mas claro que é bom treinador. Bom treinador. Aí um dia, sem mais, sem menos, ele vai tomar café na esquina, quando ele volta, mandar o cara embora, sabe? Então não há um projeto, sabe? O projeto para o Pachequinho era ele ser o auxiliar, então, sabe? E ficar 1, 2 anos como auxiliar. E quando aparecesse um campeonato estadual, uma coisa assim, ele começa um trabalho desde o início. E aí, fortalecido... Participando da montagem do time. Exatamente. Né? Mas não, deram para ele como dizer assim, te vira, Pacheco, sabe? E aí ele queimando etapas, pode criar dificuldades para a carreira dele pessoal. Tomara que não aconteça isso, porque ele, além de ter qualidade, ele é uma pessoa do bem. Mas o Crispim está certo e o PC também quando dizem que se de repente não ganhar, vão pedir a cabeça dele e ele é capaz até de ter que sair do clube, o que é pior ainda. Exatamente. Sabe? Aí o projeto foi por água abaixo, né? Agora um detalhe. Eu vejo, por exemplo, vocês falaram do Dr. Macedo, eu vejo no Dr. Macedo a figura de um coxa branca que está querendo fazer o melhor para o clube, sabe? Mas o departamento de futebol do Curitiba saiu o Valdir Barbosa. Valdir Barbosa faz um mês e não contrataram outro. Mas querem contratar quem? O Rinos Michel já morreu. CEO, era um grande treinador do passado, né? Olha aqui, ó, tem tanta gente coxa branca nessa cidade que podia tocar o departamento de futebol do Curitiba. Não precisa buscar fora. Busca alguém com identidade. Busca um Tonico Xavier, busca um Jacó Mel, busca um Dr. Viale, busca um Almir Zanck. Eu estou dando 4, mas tem uns 8 ou 10. E que são da bola, bola. Claro. Olha aqui, não, mas estão fora há algum tempo. Mas olha aqui, ó, se reciclam em 30, 60 dias e ficam 2, 3 anos ajudando o Curitiba. Valmir, você está viajando, né, Valmir? Hã? O que você deu para o Valmir tomar hoje, de manhã, para você? Não, mas sabe quando que essa diretoria vai buscar um camarada desses aí? Por quê? É o ego. Ô, Valmir, nenhum desses caras que você mencionou é cientista. Tem que ser CEO. Tem que ter agora é assim. Pós-graduação em marketing esportivo. Outro dia eu ouvi dizer que iam trazer alguém da Portuguesa de Desportos. Grande trabalho da Portuguesa, trabalho, tá mas fechando vem cá, as portas. a Portuguesa está lá no fundo do poço. Aí vão trazer o cara do futebol da Portuguesa para tocar o Curitiba. Olha, eu daqui uns dias eu vou convidar o presidente Bacelar para tomar um café, para conversar com ele sobre alguns assuntos ligados ao futebol do Curitiba. Não que eu queira me meter no futebol do Curitiba, mas eu tenho uma experiência que talvez possa ajudar numa conversa franca, num diálogo franco, sabe? Porque não é possível tantos coxas brancas dentro dessa cidade e todos eles fora do clube. Isso não é normal. E vão buscar gente de fora. Se é para pagar para os de fora, pague para os daqui. Eu garanto para vocês que o resultado é melhor. Mas é a história do jogador que é revelado na base, né, Valmir? Quantos ex-jogadores não fazem mais parte das categorias de base, né? Professor Miro. Professor Miro só revelou quem? Alex, o Dirceuzinho. Uma lenda. Não. Miro é uma lenda. Se nós vamos falar todos que ele revelou, passa um programa aqui. Nós vamos passar o programa Passa um inteiro. programa. Mas hoje esses caras estão fora. E quem está lá, né, passando os fundamentos para os jogadores? São caras que nunca bateram um tiro de meta. São caras assim que estudam de maneira virtual. Claro que é importante a teoria, é muito importante, mas é importante também o cara pegar uma bola, chamar o menino e falar, você tem que bater na bola assim, ó, chapa. É verdade. Então, fica complicado. Eu não entendo o departamento amador do Curitiba, não sei como é que chama agora. Categorias de base. Categorias de base do Curitiba, não tem um ex-atleta.
Não, mas não isso, ter um Cláudio é isso que eu tô Marcos, dizendo. não ter o quarto zagueiro lá que foi campeão brasileiro. O Vavá? O Vavá. O Vavá, O Gomes. Não, o que fazia parte Heraldo, o Heraldo, que está aqui, ó, esse pessoal está aqui. O Reginaldo Nascimento. O Reginaldo Nascimento, esses caras entendem de bola. O Nilo Neves, sabe? Que é uma pessoa que já trabalhou, inclusive, nas categorias de base. E como é que esses caras estão fora do futebol? E esse pessoal que sai da faculdade está tudo empregado. Fala aí, PC. Não, desses nomes que o Valmir falou, em poucos segundos ele lembrou do Dr. Viale, uma lenda no Curitiba, campeoníssimo, do Tonico Xavier, que fez campanhas memoráveis no Curitiba, Jacó. Almir Zanck, o presidente, o Jacomel, que tem, são pessoas da bola. Hoje eu não consigo. Dr. Macedo é um camarada sensacional, competente, mas o Dr. Macedo não é aquele diretorzão da bola, aquele elo, aquela ligação entre o departamento de futebol profissional. E está sozinho também. Ele está sozinho. Ele está sozinho. Precisa de um daqueles diretorzão a lá Hélio Alves, da moda antiga, de saudosa memória, mas da bola, que conhecesse os atalhos do campo, os intestinos da bola para poder levar o projeto adiante. Agora se coloca lá um camarada que tem nada contra, veja bem, não é nada contra quem está lá. Mas o cara tem especialização em Harvard e não sei o quê. Mas nunca bateu numa bola. Mas nunca deu uma trivela numa bola, gente. Não dá, né? Entende? Então não dá, não tem o conhecimento da bola. Não, lidar com goleiro é complicado, o cara tem que ser da bola, senão você não vai aguentar. E mais um detalhe, PC, verdade seja dita, hoje em dia o futebol virou um negócio. Então, se a pessoa não tiver alguma ligação, se a pessoa não tiver algum amor ao clube, ele vai encarar, né, o cargo como um emprego, como a firma dele, na intenção de tirar apenas algum proveito, né? O Crispim toca num fato interessante, telespectador. O futebol, quando a gente trabalha com o futebol, a gente mexe com a emoção e com a paixão de quem está lá do outro lado, né? E quando alguém trabalha no futebol com esta emoção e com essa paixão, é diferente ele dirigir do que um estritamente profissional. Por isso é que nós estamos fazendo um coro aqui, sem combinar, sem nada, de que o Curitiba precisa de alguém no futebol que seja ligado às tradições do clube centenárias, que seja ligado às tradições da cidade e que tenha amor e carinho pelo Curitiba. Tomara que a nossa conversa desse dia ou dessa noite tenha eco dentro do Curitiba. Eu acredito que vai ser bom para o Curitiba. E eu posso inaugurar aqui uma sessão de abraço? Opa, eu também tenho uns alô para dar especial para a rapaziada que está nos acompanhando. Bom, primeiro para o pastor Irineu Rodrigues, que ele é presidente da Evangelho Quadrangular, né, da Igreja Quadrangular, e que faz parte da diretoria da CWB-TV e tem nos dado um apoio extraordinário. E ele que é um cidadão, uma pessoa que muito faz pelo ser humano. Então eu quero mandar um abraço para ele e um agradecimento por tudo que ele tem feito por nós. Para a diretora Sônia Martins, que tem nos ajudado uma barbaridade. Gente finíssima. Para o doutor Munir Guérios, para a Eliane, para o Marcelo, para o Osmar, para o Eduardo, para o Jonathan, que é esse pessoal que está nos ajudando aqui, sabe? Para a Andressa, né, que também está tendo um carinho com nós muito grande. Para o Rubens Fava, meu querido amigo. Professor Rubens Fava, da Unopar. Que vai ser parceiro nosso. Para o Zeca, da Pizza em Casa. Né? Para o Arno, da Gama Ferramentas. E para muita gente que está nos dando carinho da audiência e que com certeza amanhã ou depois vai ser também um parceiro comercial nosso. Ô, PC... eu tenho um abraço para mandar aqui também. É mesmo? Só me responda o seguinte, você, quando jogador de futebol, marcou muitos gols, não? Alguns de pênalti, de falta, de bola aérea, cabeceio. E por ser poucos, essa comemoração foi até maior. Até maior. Né? Aquela vibração. Então, dê teu recado aí, Eu depois a gente conversa. Eu fiz um gol muito importante
que deu o título à Sociedade Esportiva Pinheirão de Araucária, no antigo Joaquim Américo Guimarães, contra o Araucária. Já tinha o teto retrátil? Não tinha teto retrátil. Chovia uma barbaridade naquela época. Tem fotografia do jogo? Tem foto e tem filme. Eu vou trazer. Uma quarta-feira à noite. Os 2 jogos empataram em 0-0 e no outro domingo tinha que começar a Taça Paraná. Então o jogo foi para quarta-feira à noite, porque tinha que saber quem seria o campeão. Tem a súmula do jogo? Tem a súmula do jogo. Tá. Eu larguei uma paulada de canhota lá do meio da rua. Valmir, eu fui puxar o assunto, foi meia hora. Tu é que é culpado. Ela deu nas 2 traves e entrou, foi 1-0 para nós. O Tião Calado. Eu achei que era coisa de 10 segundos, Valmir. Aí foi um gol importante que eu fiz na minha vida. Então deu recado aí. Quero mandar um abraço especial, primeiramente, ao Dr. Constantini. Muito obrigado por tudo que o senhor fez e a sua equipe pela minha esposa. Na última sexta-feira, um probleminha de saúde, imediatamente com a intervenção do nosso Valmir Gomes, a Cristiana foi atendida lá no Hospital Dr. Constantini, sensacional, graças a Deus, tá tudo bem com a dona patroa, tem que dar um troféu para ela, para me aguentar, acho que foi isso que ela não aguentou e quase explodiu. Chega uma hora não aguenta, né? Eu quero mandar um abraço agora há pouco, eu vim de lá, eu estava com o pessoal lá na paróquia Santa Quitéria, o pessoal que realiza o Terço dos Homens lá. Quero mandar um abraço para o seu Pedro Tokarski, que não perde uma edição do programa O Mundo do Futebol, ele que é o coordenador lá do Terço dos Homens, o Edilson, né, o Edson, o Edmilson, toda aquela turminha bacana. E mandar um abraço especial, Crispim, sexta-feira, eu estarei sexta-feira, dia 24, no Santa Mônica Clube de Campo, apresentando pelo 7º ano consecutivo o Grande Prêmio Oscar Xarap Sobrinho, de Excelência Gráfica do Estado do Paraná. Eu quero agradecer o Rubens e a Manu, que são da diretoria do CIGEP, Sindicato da Indústria Gráfica do Estado do Paraná, e da Abigraf Nacional, por terem me escolhido pelo 7º ano consecutivo para apresentar aquele prêmio lá. Muito obrigado. Sexta-feira a gente está lá com toda aquela moçada. Comemorações, né? As comemorações acontecem de várias maneiras, né, Valmir? Agora, essa comemoração lá do futebol da Islândia, eu nunca tinha visto nada parecido. Vamos ver. Vamos acompanhar aí, ó. Islândia. Rapaz do céu, mas é uma coisa de maluco, Valmir. Os caras jogam bola lá na Islândia? Pois lá é. Terra do Papai Jogam Noel. bola e marcam um gol e comemoram. Não, eles inventam cada coisa que é De maneira inusitada. Exatamente. É o cara fazendo o gol, aí o cara marca o gol. E aí, a galera tá acompanhando nas imagens aí. Aí, ó. Tá puxando o peixe. Tá pescando. E o peixão tá chegando. E o companheiro faz o papel do peixe. Olha, é brincadeira, eu nunca tinha visto. Olha, Eu nunca não, os caras devem ter ensaiado no coletivo de quarta-feira para pegar aquele peixe ali. É brincadeira. Com certeza. Olha só que o camarada faz. Exatamente. Essa eu nunca tinha visto. Então tá legal. Essa é nova. Bom, depois dessa comemoração, vamos falar do Atlético. Vamos lá. O Atlético salvou a lavoura do futebol paranaense no final de semana, Valmir. É verdade. Não foi um bom primeiro tempo, né? Mas o jogo melhorou no segundo tempo, com algumas mudanças feitas pelo Atlético e algumas mudanças feitas pelo time do Santos. O jogo cresceu um pouco de produção. Eu tenho uma ideia que o Walter, eu acho que não estava na plenitude da sua forma clínica. Estava meio preso, tanto é que saiu, sentiu um machucado e acabou saindo. E o Atlético, mais uma vez, foi salvo pelas traves, né, Crispim? Teve mais sorte que o juízo. 2 na trave. Esse Paulo Autuori também tem uma sorte, mas tem que ter, né? Além de competência, tem que ter sorte também. Uma do Vitor Bueno e outra do Gabigol, do Gabriel, Valmir. Eu acho que a entrada do Pablo e do Giovani deram um sentido ofensivo maior para o time, né? E o Atlético acabou vencendo um jogo que, a falar pelo primeiro tempo, dificilmente alguém diria, olha, isso aí é jogo para empate, a não ser que algum dos dois erre. E o Atlético fez um segundo tempo bem melhor do que o primeiro, como o Santos também. Mas a outra era no travessão. Mas o Atlético fez o gol quase no final do jogo, que lhe garantiu os 3 pontos. Eu acho que aos poucos, o treinador do Atlético, o Paulo Autuori, ele vai vendo as características dos seus jogadores e está chegando à conclusão, imagino eu, principalmente do meio para frente, qual o time mais forte que ele tem ofensivamente, para o time ficar equilibrado. Eu, por exemplo, outro dia cobrei aqui do Pablo
a pouca participação dele. Né? Ele entrou agora, faltando ali uns 20 minutos, teve uma participação muito melhor que ele vinha tendo. Então, quem sabe, se ele tiver essa participação durante todo o período que esteja em campo, ele possa até ser mais útil do que vem sendo quando entra ou mesmo quando sai jogando. Então, eu acho que alguns detalhes da atuação individual de alguns jogadores nesse jogo contra o Santos podem decretar o time do Atlético para o próximo jogo. Eu acho que o Walter não vai ter condição e acho que alguns dos jogadores que entraram no segundo tempo vão se tornar titulares. Foi pênalti ali, Valmir? A gente está mostrando o lance aí. Não, acho que não. Não, na minha opinião, a perninha, dobrou a perninha. Dobradinha, né? Nada. O André, aí foi o lance que o torcedor deu uma cusparada. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse lance aí em separado. Mas nem esse lance, nem aquele lance que o Santos pediu para mim, pelo menos na minha humilde opinião, foi pênalti, Crispim. Tanto naquele como nesse, o jogador dobra a perninha, o André Lima dobra a perna e deixa o pé de propósito para engatar no Vanderlei. O juiz foi muito bem. Eu achei que o Daronco deu uma aula de arbitragem. Foi muito bem, foi tranquilo. Aí, ó, lances incrível como o Atlético desperdiçou, né? Vinícius, né? Vinícius. No primeiro tempo, Valmir... Mas eu acho que o zagueiro ainda tirou essa bola. Ele dá uma quer ver? Olha a enfiada de bola. Antes do Vinícius chegar, ele corta. Ele corta. Não toca bem no Vinícius, ele chega e tira. Né? Aí que tá. Mas eu acho, Crispim, Valmir, o Atlético está tendo mais sorte que juízo. Né? Agora tu vê nesse lance, se o Vinícius é mais afoito em direção à bola, ele chega antes do zagueiro, porque o zagueiro estava atrás dele e acabou chegando na frente. Não acreditou que o zagueiro ia cortar e ele cortou e o Atlético perdeu um gol feito aí. Agora, a vitória, independente de sorte ou não, foi uma vitória gigantesca, né? E outra, pela situação. É a quarta vitória em 9 rodadas, né, que o Atlético está conquistando. O Atlético venceu o São Paulo, o Atlético venceu o Santos Futebol Clube, está somando pontos. Independente de não ter jogado bem, de não ter tido qualidade a partir da sua meia cancha para atacar, como disse o Valmir, não sei o que aconteceu com o Walter, que dessa feita não foi aquele garçom de jornadas anteriores, com aquelas viradas espetaculares. Até achei que o time cresceu depois da saída do Walter, né? E foi fazer o gol no finalzinho. Mas são 4 vitórias em 9 jogos que o Atlético tem aí. Está começando a ter mais sorte que juízo, porque a bola dá na trave, dá no travessão e não entra na meta defendida pelo goleiro Everton. Então está com sorte. E está levando, né, esses pontos para frente para poder ter um pouco mais de tempo para trabalhar. Resta saber se o Paulo Autori vai continuar com esse expediente de fazer o rodízio de jogadores. E olha só, hein? Isso que o Atlético perdeu para o Botafogo e perdeu diante da Ponte Preta por vacilos incríveis, né? Pontuação do Atlético, neste momento, poderia ser bem maior, né? É verdade. Agora, veja só, o Atlético e o Curitiba, e sejamos francos, telespectador, entra no campeonato, ali 10º. Vamos botar meio da tabela. Tá? Então, essas vitórias que o PC falou que o Atlético teve agora, isso dá um alívio para a torcida, para a direção do clube, para a comissão técnica, para os próprios jogadores, porque são muitas vitórias em poucos jogos. E para não cair, um dos critérios, né? É a vitória. Exatamente. É a vitória. Ao contrário do Curitiba, que vem tendo derrotas incríveis, sabe? Então, o Atlético mostra aí 2 coisas. Primeiro, o conhecimento do treinador em relação aos jogadores que ele tem na mão. Ele já está sabendo as características, quando tem que mudar, quem tem que colocar, como tem que colocar. Que é um treinador inteligente, estudioso. E segundo, mostra que o grupo do Atlético, individualmente, está dando uma resposta técnica melhor que o grupo do Curitiba. Entendeu? Então, a diferença já são 5 pontos. Né? Pois é, e isso é interessante, sabe por quê? Porque a vitória, ela personaliza o grupo. Quando um grupo começa a ganhar, até aquele jogador mais ou menos, até aquele jogador meio tosco, sabe? Ele cresce junto com o conjunto. E isso está acontecendo com o Atlético. O inverso com o Curitiba, porque o time toma uma bomba atrás da outra. Aí até nós estávamos falando do Juninho, que começou um campeonato em alta, agora está em baixa. Só para dar um exemplo. Né?
Então eu acho que nesse aspecto o Atlético está indo bem. Tem um outro detalhe ainda, que o Atlético faz da Arena um componente positivo em relação às suas atuações. Está voltando a fazer, né, Valmeira? Já que nos primeiros jogos do campeonato não fez como fazia lá atrás. Mas agora já está voltando a fazer. diferencial. É. Isso é um diferencial. E a gente já viu torcida ganhando o jogo na Arena, né? É verdade. Aí que tá, isso é importante. Como vimos a torcida fazer algumas coisas que tu vai mostrar daqui a pouquinho, né? Exatamente. A cusparada no goleiro Vanderlei. Agora, é verdade, Crispim, eu vi um assunto aí, não sei se é verdade, do jeito que me venderam o peixe, eu tô passando para frente. Que se a Fanáticos não levasse o bumbo, não levasse o batuque, iam contratar Contrataram. a escola de samba? Contrataram. Ah, Qual a larguei. escola de samba? Mocidade Azul? Não, Foi? não. Não foi? Contrataram uma escola de samba para fazer o batuque durante o jogo, porque a Fanáticos não ia levar o bumbo. Contrataram, tinha microfone. Contrataram. Aí, E os caras deram um show, os né? caras arrebentaram. São Você do quer o quê? ramo, é? São do ramo. Você não sei se foi a Mocidade ou se foi Mocidade Alegre, Mocidade Azul, mas a ala da escola de samba, a bateria estava... É que virou uma birra, né, Valmeira? Não, aí é o virou uma seguinte, birra. isso para mim é novidade, eu tô Não, sabendo mas é dessa verdade. agora. É verdade. Não, mas tem uma coisa. Uma coisa é a Fanáticos, que tem o sangue vermelho e preto na veia. É ela fazer as alegorias que faz. Com amor, a outra coisa é tu contratar profissionais para fazer isso. É totalmente diferente. Não, mas é que virou uma birra. Totalmente diferente. Virou uma que birra. é Como isso? o Atlético não permitiu os outros adereços, aí os caras da torcida Fanáticos Não vão levar o decidiram bombo. por não levar a bateria. Ah, não, se não pode entrar as outras coisas, a bateria também não vai. Aí foi lá o Atlético e terceirizou o batuque na Arena, Valmir. Hein? Batuque terceirizado. Aí quebra, porque ali no meio da turma do batuque, da mocidade, tem coxa, tem paranista, tem torcedor do J. Malucelli, do Operário, do Maringá, tem tudo. Só para encerrar, a gente já estourou o tempo aqui, a Andressa já passou para nós aqui, mas é o seguinte, não dá para deixar passar em branco a atuação modesta do Evandro. Será que está com a cabeça na Udinese da Itália? Também, né? Será que está com a cabeça E é pensando bom naquela jogador, proposta? né? Ora, 12 milhões? É aquela história do comprometimento que a gente falava no início do programa. 12 milhões o Atlético vai levar um que esquecer em cima dessa negociação? A história do Gabriel Jesus do Palmeiras, né? É. Ontem a imprensa da Espanha noticiou que o Barcelona teria oferecido 78 milhões de reais para tirar o atacante do Palmeiras. Oh, Tá bom? Quando muita eles grana. querem, eles pagam. Vou né? ver a imagem lamentável aí do Vanderlei. Da cusparada? Da cusparada. Pô, é brincadeira. Eu fico, assim, bem nervoso, porque eu já passei por isso na lá. arena. Uma vez o cara me deu uma cusparada, eu chamei a polícia. Eu lembro, O Crispim. cara foi preso. O cara esteja preso, Olha aí. saiu de braço dado com 2 soldados na arena. Eu acho que o Atlético deveria fazer a identificação desse cara para se defender. Para se defender, por quê? Uma atitude dessa, além de ser uma falta de educação muito grande e uma covardia enorme também, porque se não tivesse aquela mureta ali no mano a mano, esse cidadão não teria coragem de fazer essa agressão com o goleiro Vanderlei, né? Então, isso aí pode fazer com que o Atlético perca mando, até porque o clube já é reincidente nessa questão aí da torcida vai sempre ser provocada, denunciado, né? infelizmente, vai ser denunciado pela Procuradoria do STJD e vai ter que responder nas tribunas e nos tribunais e já é reincidente em relação a uma situação triste como essa. Isso não poderia acontecer. Estádio de primeiro mundo, cidade de primeiro mundo, torcida de primeiro mundo não pode fazer isso, gente. Isso é uma brincadeira. agressão, né? Isso é uma questão de uma educação, covardia. de berço. Torcer, gritar, tudo bem, mas fazer isso aí, isso é brincadeira, ó. Para com isso, não dá. Exatamente. Bom, por falar em parar com isso, seleção brasileira. E aí? E o Tite? Dá para pular esse assunto e... Seria bom, né? Seria bom, mas não dá não. O Tite é o novo técnico da seleção brasileira. Aliás, o Tite, que lá atrás chegou a assinar um documento contra os atuais dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol. Pedindo hoje ele está no mesmo afastamento. time. E hoje ele está no mesmo time. É verdade. Bom, eu posso começar falando Vai. disso? Bom, em primeiro lugar, a seleção brasileira, seja quem for o técnico, e no caso agora é o Tite, porque já está oficializado, né? Ele vai ter que fazer um trabalho para resgatar a seleção brasileira. A credibilidade. O
o torcedor já não perde tempo na frente da televisão, ou escutando no rádio, ou lendo no jornal, para ver a seleção brasileira. Caiu no descrédito. Caiu no descrédito por quê? Primeiro porque o que acontece lá em cima, com a FIFA, com a CBF, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol não pode sair do país. Porque se sair... É preso. Não, poder ele pode, né? Ele não sabe porque ele tem medo. Tem medo, é preso. Mas quem tem medo, quem tem medo. E muito, pois né? E muito. Então, quer dizer, então por aí o telespectador tira uma ideia de como está a parte que comanda o futebol brasileiro. Tanto é que há uma cisão muito grande dos clubes com a CBF já há algum tempo. Cisão essa que mais tarde ou mais cedo vai dar força para os clubes, uma força que os clubes não têm agora, nesse momento, mas vai ter. Essa história da Primeira Liga, isso é uma cimentinha para ter uma Primeira Liga nacional, sabe? E o grande dinheiro que entra da parte de patrocinadores fica para a CBF, mas a CBF não tem time de futebol, sabe? Então esse dinheiro tinha que ser distribuído de uma maneira inteligente para os clubes, ou numa necessidade, ou até por força de um calendário mais inteligente, ou quem sabe de competições mais inteligentes, mas de uma maneira que o futebol brasileiro resgatasse o seu passado, que hoje, lamentavelmente, por essa falta de credibilidade moral, sabe, nós estamos no fundo do poço. Isso sem contar que os nossos jogadores já não são mais os mesmos de antes, isso sem contar que a seleção brasileira não encanta, porque os jogadores, na sua grande maioria, jogam fora, jogam na Europa, e aí não há identidade com as pessoas que estão no país. Isso tudo tem que ser revisto. E eu espero que com o Tite seja revisto muitas dessas coisas. Agora, especificamente sobre o Tite, hoje é uma unanimidade o Tite como o técnico da seleção brasileira, pelo trabalho que ele fez durante os últimos anos nos clubes. Isso não quer dizer que ele vai ter o sucesso na seleção que ele teve nos clubes, mas também é o que mais se aproxima para ter o sucesso na seleção. Tá? Porque pegar, por exemplo, o Dunga, que não tem 10% da experiência do Tite, é um tiro na água. Entende? Agora, só um detalhe em relação a isso que o Crispim falou no início. Se o Tite, que é um homem honesto, direito, honrado, ele assinou um manifesto do consenso esse do futebol aí, do bom senso, pedindo o afastamento dos dirigentes da federação e depois aceita desse próprio dirigente um contrato, é porque alguma coisa eles conversaram. Teve uma conversa entre eles que nós não sabemos. Porque eu não acredito que o Tite mudou de ideia em relação ao que ele pensava um tempo atrás. O Tite pediu autonomia na montagem da comissão técnica, Mas tinha que pedir transparência também. Transparência, né? Deve ter pedido. Se vai ter, eu não sei, né? Mas deve ter pedido. E olha, tem um camarada que não é porque ele faz parte da imprensa hoje, mas que ele deu um exemplo extraordinário. O Tostão. O Tostão, para quem não sabe, para os mais novos, tem dois Tostão no futebol brasileiro. Um que mora em Curitiba e que jogou uma barbaridade. Jogou no Cruzeiro, inclusive, e jogou aqui. E o outro, que é um médico que jogou no Cruzeiro, que teve uma passagem curta no Vasco, teve um problema de visão, e hoje é médico em Belo Horizonte e escreve uma coluna diária nos principais jornais do país. Ele foi crítico do Ricardo Teixeira a vida inteira, pela falta de honorabilidade, pela falta de credibilidade. E o Ricardo Teixeira convidou ele para trabalhar como um cala-boca e ele disse, consigo eu não trabalho. Olha o exemplo que deu o Tostão. Então, mas será que de certa maneira, PC, Valmir, o Tite, pela credibilidade que tem, não vai ser também um escudo para o Del Nero? Esse é o meu medo, né? Que o Tite vire um bonecão, que ele vire uma vaquinha de presépio. Mas ele não é desse tipo. Ele não é desse tipo, mas o meio corrompe, entende como é que é?
Eu espero que Del Nero e aquela corja da CBF não façam do Tite, que é um grande treinador e um caráter excepcional, uma pessoa sensacional, trabalhador, honesto, íntegro, que ele se corrompa no meio da CBF de tanto bandido que tem lá dentro. Pois é, por falar nisso, aí eu faço o seguinte questionamento. Será que a culpa foi totalmente do Dunga? Claro que o Dunga errou pra caramba, né? A gente sabe de tudo isso aí. Agora, o contexto, que realmente é muito complicado, começando pelo comando da CBF, né? Futebol brasileiro chegou aonde está, não por falta de qualidade técnica, mas sim por conta dessa péssima administração. A culpa é do todo, exato. Não é uma pessoa. Sabe? A culpa, por exemplo, já é de contratar o Dunga, que nunca foi treinador, exatamente, a não ser na seleção. Mas falar em futebol, eu acho que tem o nosso futebol amador, não tem? Nós tivemos, mesmo com toda a chuva que caiu no último sábado pela manhã, tivemos a segunda rodada da Série A do Campeonato Cinquentinha, que é promovido pela Associação Paranaense do Esporte, segunda rodada do retorno, então os pontos não zeraram. E nós tivemos o Capão Raso jogando lá no União AU, meteu só 13-1 no União AU. 13 o time do Mocelin. Time do Foguinho, do Robson de Jesus, timaço, time sensacional, Capão Raso. É o campeão. É o campeão, é o atual campeão. 13-1 no União AU, Santíssima Trindade perdeu para o Araucária por 2-0. O Araucária é o time do Eliseu, do Catani. E o meu time do Hamilton Freire, time do Valmir. O Valmir jogou no Araucária, né? O Zezilton empatou com o Vasco da Vila Nuri por 0-0 e o Pilarzinho venceu o Tigrão Piraquara no Bortolugava por 2-0. E pelo grupo B, nós tivemos o Nova Orleans perdendo em casa por 3-1 para o Flamenguinho lá do Thiago Luca, time do Cuca, hein? Técnico do Palmeiras, joga no Flamenguinho do Cinquentinha. O Bairro Alto venceu 1-0 o Santa Quitéria em casa. O Juventus, time do Valmir também lá de Colombo, venceu por 2-0 o União Caiuá. E Botafogo e Malharia Cristiane ficou para quarta-feira devido à chuva que caiu no sábado pela manhã. Capão é o líder com 20, o Zezito, o segundo colocado com 20, o Araucária é o terceiro com 16 e o Vasquinho da Vila Nuri é o quarto com 10 pontos ganhos. Nós tivemos a Série B, tem Série A e Série B no futebol do Cinquentinha, né? Nona rodada pelo Cinquentinha Série B, o Amocra empatou com o Panelão por 1-1, o Fórmula 1 venceu o Santiago por 2-1, o Costeira venceu o Boqueirão por 5-1, São Brás perdeu em casa pro outro time do Valmir, o Combate Barreirinha, por 3-1. O Valmir jogou em quantos times, ô PC? 40 times. Que é isso, cara? União Campinas empatou com Santíssima Trindade em 0-0. 4 Barras perdeu pro Vila Fani por 5-1. O Gera venceu o Torpedo por 4-0. O Terra Nostra perdeu pro Colombo em casa por 2-0. E o Clube dos 16 empatou com Vila Auer por 2-2. Tá aí o futebol cinquentinha. Enquanto não começar a divisão especial, a suburbana, que é sempre especial aqui na capital, o campeonato, o torneio do Cinquentinha é a grande sensação do futebol amador, viu, Crispim? Então tá legal. O Valmir... Chicora vem aí. Chicora não veio hoje porque tá acertando os detalhes, mas vai vir aí com tudo no futebol amador. Pelo jeito é o PC e o Dario, o Dadá. Por quê? 40 times. 40 times. Túlio Maravilha. É, o que torce brincadeira. Tem um time em cada canto. Aqui, sem contar o Rio Branco de Paranaguá, né? Que o homem lá ele parece toco de enchente. É brincadeira ou não? Então tá legal. Nós temos que pagar a janta amanhã lá no cantinho do Eisben, na Avenida dos Estados 863, telefone 3329-5155, está completando 30 anos agora em 2016, a melhor comida típica alemã da capital paranaense. Agora só falta pagar a janta. A gente poderia convidar o Valmir, né? O Valmir acho que nunca foi lá. O Valmir nunca foi lá, ele quase não vai no cantinho do Eisben. Ele atravessa a rua e vai. Agora ele vai direto na fonte, ele vai direto na cozinha, direto nas panelas. Isso no café da manhã já. No café da manhã. Já começa pelo café da manhã. É mole ou quer mais? Mais alguma coisa a acrescentar, Valmir? Não, eu queria agradecer. Além do agradecimento, né? Eu queria agradecer o carinho dos telespectadores conosco, dizer que pode ver esse programa de várias maneiras, né? De várias maneiras. Nós temos inclusive aqui, na internet, né? Isso, tem pela internet, aqui também cwb.net, né? Você pode acompanhar aqui também no cwb.net, né? Junto com a gente aqui, os internautas podem começar a mandar aí os seus recadinhos para nós, que daqui para frente o Valmir vai abrir a mão e a gente vai começar a sortear brindes para vocês, telespectadores. Então tá legal. Estamos chegando ao final do programa. Valeu, PC. Valeu, Valmir. Um abraço, gente. A gente se vê. Um abraço. Até a próxima semana. Tchau. Você sabe que a televisão é o veículo de comunicação mais completo e eficiente.
Então, para fazer qualquer material, para ser veiculado, distribuído ou guardado como recordação, antes de qualquer outra coisa, invista em qualidade. Contrate quem entende e é especializado em TV. TV LES Produções. Desde 1999, produzindo programas de televisão e tornando acessível todo tipo de gravação e edição, com qualidade surpreendente e custo ajustado à realidade. Toda essa experiência, qualidade e dinamismo serão utilizados para a realização do seu objetivo. TV LES Produções é a solução ideal para o seu vídeo. Então, pensou em vídeos, em televisão? Lembre, TV LES Produções. Entre em contato 41 3029 7770.